Levítico. Vaikra. Capítulo 19. Ial falou mais a Marcha. Diga a toda a assembleia de Ishal, vocês devem ser puros, porque eu, Ial, seu Criador, sou puro. Cada um de vocês deve respeitar sua mãe e seu pai, e vocês devem guardar os meus Shabats. Eu sou Ial, seu Criador. Não recorram a ídolos que nada valem, nem façam para vocês ídolos de metal fundido. Eu sou Ial, seu Criador. Se oferecerem a mim um sacrifício de participação em comum, devem sacrificá-lo de modo que ganhem aprovação. Ele deve ser comido no dia em que o sacrificarem e no dia seguinte, mas o que sobrar até o terceiro dia deve ser queimado no fogo. Mas, se algo dele for comido no terceiro dia, isso será algo ofensivo, não será aceito. Quem o comer responderá pelo seu erro, porque profanou uma coisa sagrada para mim, essa pessoa será eliminada do seu povo. Quando for feita a colheita da sua terra, não colha completamente a extremidade do seu campo nem apanhe as sobras da sua colheita. Além disso, não recolha as sobras do seu vinhedo nem apanhe as uvas espalhadas do seu vinhedo. Você deve deixá-las para o pobre e para o residente estrangeiro. Eu sou Ial, seu Criador. Não furtem, não enganem, não sejam falsos uns com os outros. Não jurem falsamente em meu nome, profanando assim o nome do seu Criador. Eu sou Ial. Não defraude o seu próximo nem roube. Você não deve ficar com o salário de um trabalhador contratado a noite toda, até a manhã seguinte. Não amaldiçoe um surdo nem ponha um obstáculo diante de um cego, tenha temor do seu Criador. Eu sou Ial. Não façam injustiça no julgamento. Não mostre parcialidade a favor do pobre nem favoreça o rico. Você deve julgar o seu próximo com justiça. Não ande entre o seu povo espalhando calúnias. Não se levante contra a vida do seu próximo. Eu sou Ial. Não odeie seu irmão no coração. Você sem falta deve repreender seu próximo, para não ser culpado de pecado junto com ele. Não se vingue dos filhos do seu povo nem guarde ressentimento deles, ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou Ial. Vocês devem guardar os meus decretos. Não cruze dois tipos de animais domésticos. Não semeie dois tipos de sementes no seu campo nem se vista com uma roupa de dois tipos de fios mesclados. Se um homem se deitar com uma mulher e tiver relações com ela, e ela for uma serva prometida a outro homem, mas não tiver sido remida nem tiver recebido liberdade, deve haver punição. No entanto, eles não devem ser mortos, pois ela ainda não havia sido posta em liberdade. Ele deve trazer a mim, a sua oferta pela culpa à entrada da tenda de reunião, um carneiro como oferta pela culpa. O sacerdote fará expiação por ele perante a mim, com o carneiro da oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, e ele receberá o perdão pelo pecado que cometeu. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer árvore frutífera, considerarão os seus frutos impuros e proibidos. Por 3 anos eles estarão proibidos a vocês. Não devem ser comidos. Mas, no 4º ano, todo o seu fruto se tornará sagrado, para que haja alegria perante a mim. Então no 5º ano vocês poderão comer do fruto dela, e assim acrescentarão os frutos dela à sua colheita. Eu sou Ial, seu Criador. Não comam nada com sangue. Não procurem presságios nem pratiquem magia. Não raspem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem a barba de forma a desfigurá-la. Não façam cortes no corpo por causa de uma pessoa morta, nem façam tatuagem em vocês. Eu sou Ial. Não desonre a sua filha por fazer dela uma prostituta, para que a terra não cometa prostituição e se encha de devassidão. Guardem os meus Shabads e tenham reverência pelo meu santuário. Eu sou Ial. Não recorram aos que invocam espíritos nem consultem adivinhos, tornando-se impuros por meio deles. Eu sou Ial, seu Criador. Levante-se diante do cabelo branco, honre o homem idoso e tenha temor do seu Criador. Eu sou Ial. Se um estrangeiro mora entre vocês na sua terra, não o maltratem. O estrangeiro que mora entre vocês deve se tornar para vocês como um Ixalita. Ame-o como a si mesmo, pois vocês foram residentes estrangeiros na terra do Egito. Eu sou Ial, seu Criador. Não usem medidas desonestas ao medir comprimento, peso ou volume.
Vocês devem usar balanças exatas, pesos exatos, uma medida exata para secos e uma medida exata para líquidos. Eu sou Yahweh, seu Criador, que os tirou da terra do Egito. Por isso, guardem todos os meus decretos e todas as minhas decisões judiciais, e cumpram-nos. Eu sou Yahweh. Levítico. Vaikra. Capítulo 20. Yahweh disse a Masha: Você deve dizer aos Ixalitas: qualquer homem de Ishal ou qualquer estrangeiro que mora em Ishal que der um dos seus descendentes a Moloque sem falta deve ser morto. O povo da terra deve apedrejá-lo até a morte. Eu mesmo me voltarei contra esse homem, e vou eliminá-lo dentre seu povo, porque ele deu um dos seus descendentes a Moloque, profanou meu lugar puro e profanou meu sagrado nome. Se o povo da terra fechar os olhos deliberadamente para a ação desse homem, quando ele der um descendente a Moloque, e não o matarem, então eu mesmo certamente me voltarei contra esse homem e sua família. Eliminarei dentre seu povo tanto a ele como a todos os que se juntarem a ele em se prostituir a Moloque. Quanto à pessoa que recorrer aos que invocam espíritos e aos adivinhos, cometendo prostituição espiritual com eles, eu certamente me voltarei contra essa pessoa e a eliminarei dentre seu povo. Purifiquem-se e tornem-se puros, porque eu sou Yahweh, seu Criador. Guardem os meus decretos e cumpram-nos. Eu sou Yahweh, que os purifico. Se houver um homem que amaldiçoe seu pai ou sua mãe, sem falta deve ser morto. Visto que amaldiçoou seu pai ou sua mãe, seu próprio sangue está sobre ele. O homem que cometer adultério com a esposa de outro homem, sim, aquele que cometer adultério com a esposa do seu próximo, sem falta deve ser morto, tanto o adúltero como a adúltera. O homem que tem relações sexuais com a esposa do seu pai expõe seu pai à vergonha. Ambos sem falta devem ser mortos. O próprio sangue deles está sobre eles. Se um homem tem relações sexuais com sua nora, ambos sem falta devem ser mortos. Violaram aquilo que é natural. O próprio sangue deles está sobre eles. Se um homem tem relações sexuais com outro homem, assim como se tem relações com uma mulher, ambos fazem algo detestável. Sem falta devem ser mortos. O próprio sangue deles está sobre eles. Se um homem toma uma mulher e a mãe dela, isso é um ato obsceno. Devem queimar tanto a ele como a elas no fogo, para que a conduta obscena não continue entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, ele sem falta deve ser morto, e vocês devem matar o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal para ter relações sexuais com ele, mate a mulher e o animal. Sem falta devem ser mortos. O sangue deles está sobre eles. Se um homem tem relações sexuais com sua irmã, a filha do seu pai ou a filha da sua mãe, e vê a nudez dela, e ela vê a nudez dele, isso é uma vergonha. Eles serão eliminados diante dos olhos dos filhos do seu povo. Ele expôs sua irmã à vergonha. Deve responder pelo seu erro. Se um homem se deita com uma mulher menstruada e tem relações sexuais com ela, tanto ele como ela expuseram o fluxo de sangue dela. Ambos serão eliminados dentre seu povo. Não tenha relações sexuais com a irmã da sua mãe nem com a irmã do seu pai, porque isso exporia uma parente consanguínea à vergonha. Ambos devem responder pelo seu erro. O homem que tem relações sexuais com a esposa do seu tio expõe seu tio à vergonha. Eles devem responder pelo seu pecado. Devem morrer sem filhos. Se um homem toma a esposa do seu irmão, isso é algo abominável. Ele expôs seu irmão à vergonha. Eles devem ficar sem filhos. Guardem todos os meus decretos e todas as minhas decisões judiciais, e cumpram-nos, para que vocês não sejam vomitados pela terra a qual os levo para morarem nela. Não andem nos decretos das nações que expulso de diante de vocês, pois elas fizeram todas essas coisas, e eu as abomino. Por isso eu lhes disse: vocês tomarão posse da terra delas, e eu darei a terra a vocês como sua propriedade, uma terra que mana leite e mel. Eu sou Yahweh, seu Criador, que os separei dos outros povos. Façam diferença entre o animal puro e o impuro, e entre a ave impura e a pura, não se tornem repugnantes por meio dos animais, das aves e das coisas que rastejam sobre o solo, os quais separei para que vocês considerem impuros. Sejam puros para mim, porque eu, Yahweh, sou puro, e eu os estou separando dos outros povos para se tornarem meus.
Qualquer homem ou mulher que invocar espíritos ou que for adivinho sem falta deve ser morto. O povo deve apedrejá-los até a morte. O próprio sangue deles está sobre eles.